Hã? Lá na minha casa não existe adolescente. Não? Não. Criança e adulto. Não sou mais criança, não, que já é adulto. Vamos trabalhar. Jaciara é da antiga. E aí, nesse caso... Ó, o Delcio falou uma coisa que é verdade. Dependendo da idade, o conselho tutelar vai na tua porta, hein? Aí, é bom... Ela é Bolsonaro, né? Ah, é? É Bolsonaro. Ó, aí, o que acontece? Então... Pelo menos adolescente está nessa faixa de 12 a 17, e os teóricos estão discutindo aí, quando a coisa mudar, a gente vai ter uma outra informação. Jovem geralmente está na casa entre 18 a 35 anos, né? Mas assim, tem aquele pessoal de 45 que quer ficar no meio dos jovens, tem aquele cara de 15 anos que quer ficar no meio dos jovens, né? Então, é uma situação. No caso... O jovem casado, ele, embora seja casado, é alguém que, assim, tem menos de 40 anos, ele está na casa dos 30 e poucos anos também, né? Porque, assim, ele é casado, mas é jovem. E aí, no caso de adulto, né, é importante a gente pensar na importância, é importante pensar na importância, é importante a gente considerar, né, que aquele camarada acima de 35 anos, ele tem também algumas questões a se pensar. Por exemplo, o homem tá naquela faixa da necessidade de fazer o exame de próstata. E aí, por exemplo, quando a gente observa o caso da mulher, tem aquela que ainda está na crise se vai engravidar ou se não vai, ou aquela que fez ligadura, mas agora quer ter filho de novo e não sabe como é que faz. Rola desses lances assim, ou aquela que o filho já está com 20 anos, mas ficou grávida de novo. Então, assim, tem situações, né, que assim, o que a gente conversa na igreja enquanto isso? Porque se o pastor prega sobre assuntos assim, as pessoas acham que o pastor não está pregando a palavra. Entende? É verdade. Por exemplo, se um pastor prega contra a violência doméstica, tem gente que acha que o pastor não está pregando a palavra. Por quê? Porque não tem um versículo dizendo assim, ó, violência doméstica, não sei o que lá. Só que, por exemplo, independentemente dos críticos e ignorantes, não vou dizer maldosos, eu acho que a pessoa não faz por mal, né? Independente disso, a gente precisa pensar em algum programa para ajudar esse cristão a viver em sociedade. Porque a gente está... Cidadania, meu Deus do céu. Digamos, a gente já parou para pensar, né, que o vereador do nosso bairro, o trabalho dele é fiscalizar o trabalho da prefeitura. E a gente às vezes pensa no vereador como o cara que vai arrumar o ônibus para a gente fazer piquenique. Várias vezes, eu falava com o pessoal da minha igreja, eu falava, se a gente vai fazer passeio, vai ser com o dinheiro dos cofres da igreja, com o dinheiro de dízimo e oferta. A gente tem que ter autoridade profética. A gente não pode pegar o dinheiro do cara, para depois, quando a gente for cobrar o cara, ele falar assim, pastor, por favor, você não tem que me cobrar nada não, sua parte você já levou. E aí você tem que voltar calado, né? É verdade, entende? Então, quando a gente fazia a festa na rua, vamos no batalhão, vamos na prefeitura, vamos no corpo de bombeiro, vamos resolver isso tudo, pegar o abaixo-assinado dos moradores. Por quê? Quando alguém vier fazer alguma coisa, quando vir a viatura da polícia, os documentos estão todos aqui, senhor policial. Ah, tudo bem, pastor, qualquer coisa é só entrar em contato, sim senhor, e ir embora. A gente está certo. Agora imagina se está errado, aí vem o policial, ó, acabou a palhaçada. Deu para perceber? E a gente tem que acabar mesmo, por quê? Porque está errado. Então muitas vezes a gente na igreja não tem noção nem de cidadania. Não tem. De direitos e deveres. Entende? Então é importante a gente ter essa ideia, por quê? Porque embora nós sejamos cidadãos dos céus, nós somos cidadãos dessa terra. Paulo muitas vezes falava sobre a importância, inclusive, da cidadania romana. E aí... Oi? Sobre o quê? Cidadãos dos céus Filipenses capítulo 1. Da cidadania romana. Eu sei que é em Atos, quando... lembra daquela parte do crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa? Então, aí acho que chega uma hora que o pessoal vai liberar Paulo, né? Agora não sei se foi essa ou se foi outra. Eu sei que ele toma uma coça, né?
E aí, quando o pessoal vai liberar Paulo, ele fala, não é desse jeito não. Sou cidadão romano, e é sim. Então, não lembro a passagem agora, se alguém ao vivo aí puder me ajudar, manda aí. Ou então, se alguém conhece a passagem, né, não sei se ele chega a mencionar. Oi? Não, daí foi na hora da prisão, que os judeus queriam pegar ele, e ele apelou para César para ir para Roma. Eu posso não saber bem o versículo, mas um pouquinho a gente sabe um pouco dos Paranauê. Aí o que acontece? Né? Então tem uma situação dessa que, pode ir, não, sou cidadão romano. Entendeu? Então não é bem assim. Meu Deus do céu. O farelo do biscoito foi para um lugar que não devia. E aí nisso. Não, o lado bom é que o Marcelo pelo menos está fazendo alguns questionamentos hoje em dia que estão relacionados ao assunto, né? Deixa eu correr aqui que a bateria está ficando bem fraca. E aí, deixa eu pegar antes de acabar a live. E aí, né? Por exemplo, meu Jesus, achou o texto? Achou, Marcelo? Então, enquanto ele procura aí, a questão do departamento infantil, embora deva abranger todo o segmento referente à faixa etária correspondente, né, de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, criança é de 0 a 12 anos. E aí, por exemplo, as únicas áreas em que pode atuar em subordinação direta ao Ministério de Educação são aquela questão das áreas de berçário, de culto infantil e de união de juniores. Por quê? Porque a parte de amigos de missões e mensageiros do rei e até embaixadores do rei pertence à escola missionária. Estou no caminho, Rosana? Não é isso? Amigos de missões, mensageiros, embaixadores, né? Exatamente. E aí o que acontece? Por exemplo, nesse contexto, a área, né, do departamento infantil, ela vai pegar as questões assim que abrange. Eu ia falar, tem aquela questão, né, de gênero e sexo, o pessoal discute muito, né, que é o fato de, deixa eu ver só um instantinho, a questão de menino ou de menina. Deixa eu tentar entrar aqui nesse daqui, peraí, deixa eu ver. Já apareceu aí? 22, 25 pra frente. Mas era tudo. Oi. Pensei que você estava dizendo, pensei que você estava falando sobre a questão da live, estava contando. Então, minha gente, deu ruim no celular, né? Eu tentei conectar aqui, mas o cabo não tá legal. Eu vim pro notebook. Aqui a gente tem plano A, plano B e plano C. E aí o trabalho não pode parar. E aí, em relação à questão ao departamento infantil, é importante a gente lembrar que assim, o departamento infantil ele abrange todas as áreas relacionadas à infância. Mas é importante frisar que a parte, né, direta da educação cristã é com berçário, culto infantil e união de juniores. Por quê? Porque a parte de amigos de missões, mensageiras e embaixador, embora estejam debaixo do guarda-chuva do educador cristão, mas essa área é uma área que o educador cristão ele lidera indiretamente, conversando com o líder das organizações, com os líderes das organizações, entende? O problema é que igreja que não tem educador, o pessoal parece que não dialoga muito bem com o educador quando chega educador. Por quê? Porque a coordenadora, antes era presidente, né? Certo? Desculpa, gente, aqui. Assim, na minha cabeça eu penso lá atrás do que está acontecendo agora. E aí, em relação à questão do trabalho da coordenadora, ela poderia até discordar, mas assim, ela está debaixo do guarda-chuva da educação cristã. O problema é que como a pessoa passa de repente anos trabalhando com independência, quando de repente o pastor ele convida uma pessoa para ser o educador ou educadora,
Aí, assim, tem todo aquele processo de conquista, de cortejo, toda aquela situação, e que se o negócio não fluir, alguém sai. E geralmente é mais fácil o educador, porque o educador é mais recente, né? O forasteiro é o que vai ter menos chance na panela, né? Qual é a diferença de educador para os outros líderes doutrinários? O que acontece? Que assim, uma igreja, pelo menos, que é complicado porque mudou muita coisa, né? Então, tem as igrejas batistas que são dirigidas por propósitos, tem as igrejas batistas que são dirigidas por redes, né? Naquela linha de rede ministerial. Tem as igrejas batistas que não são igrejas com propósitos, mas são igrejas dirigidas por ministérios. E tem as igrejas mais tradicionais que são dirigidas por departamento. Eu estou falando aqui da igreja dirigida por departamento, né? Porque assim, para trabalhar com igreja dirigida com propósito, essas coisas assim, você tem que fazer um trabalho assim específico sobre isso, entendeu? Então, no caso, congressos, coisas que esse pessoal faz para isso. O que eu estou falando é aquilo que assim, é aquilo que a gente chega, aprende e passa o bastão. Então, nesse contexto, o que a gente tem na maioria das vezes é o quê? Os líderes bíblicos, pastor e diácono, e os extra-bíblicos, que é o ministro de música e o ministro de educação religiosa. O ministro de música é o cara que cuida da área do culto. O da educação é aquele que cuida da área do ensino. Então, por exemplo, se o pastor, né, ele for agraciado de ter uma dupla de gente legal, do bem e competente, porque tem gente que é legal, mas não é competente. Tem gente que é competente, mas não é legal, né? Então, se ele encontrar alguém legal e competente na área da música e na área da educação, para somar com ele, pô, aí, velho, o céu é o limite. Tá entendendo? Pensei que era ele que estava falando, a voz de vocês é parecida. Aí você e Vinícius que eu tô falando. Aí, em relação é normal parecer com o Vinícius? Então, em relação a esse caso, o ministro de música é o cara que cuida do culto. Então, a questão da liturgia, a questão se de repente tem que treinar alguém, mandar alguém para algum congresso, se ele é um camarada completo de dar aula, de fazer uma escola na igreja, assim, a igreja só tem a ganhar. Agora, quando esse pessoal entra em rota de colisão, aí complica. Porque aí a feira das vaidades dá problema, né? O pastor quer mostrar que é pastor, o educador quer mostrar que é educador, o musicista quer mostrar que é musicista. E aí nessa brincadeira, quem sofre é a igreja. Entendeu? Porque fica uma queda de braço, fica um sofrimento. Agora, quando trabalha junto, beleza. Digamos, eu tive uma educadora comigo, a Glória. Gente, assim, quando eu lembro da Glória, assim, eu fico pensando, gente, que mulher fenomenal. Por exemplo, Glória, eu quero fazer isso. Gente, a mulher, eu já ia falar Delcina, é mole? Evanice. Evanice, para ter uma ideia, a mulher fazia o seguinte, eu só dizia o que eu queria. Ela via as literaturas, o retiro das mulheres, o tema vai ser esse. Não sei o que lá, vai ser isso. Os adolescentes, eu preciso que o líder dos adolescentes trabalhem isso aqui no feriado. Meu trabalho era só pregar. Eu dizia assim, Glória, eu quero chegar lá. Só que aí tem aquela questão, né, de remuneração. A gente é batista e as pessoas têm aquela ideia de que a gente não está investindo na igreja, a gente está gastando dinheiro. Então essas questões é que vai dificultar às vezes o ministério de vocês. Não o caso do Júlio César e do Felipe, que vai ser ministério glorioso, né? E do Marcelinho, que é Marcelinho o esperto, dízimo 7%, a igreja dele vai lotar, todo mundo vai gostar dele. Mas agora, em relação a isso, pastor Marcelinho. O que aconteceu com ela? Isso, o marido dela era pastor também, aí ele foi ordenado, ela foi ajudá-lo, entendeu? Aí no caso, em relação a isso, onde eu quero chegar? Quando o educador soma, o músico soma, você tem um plano de pregação, você já fala para o cara, claro, o pastor que tem plano de pregação, tem pastor que não tem, né? Ele vai no vento. Então, o que é hoje? Vou saber daqui a pouco. Jeová vai bradar. E aí nesse caso, agora se é por aí,
é por aí, né? Então acontece. Aí, por exemplo, digamos, se ele tem um planejamento de sermão, o que acontece? Ele pode chegar para o ministro de música e falar assim: olha, esse mês eu vou trabalhar isso. Eu gostaria que você levantasse algumas músicas que tratassem disso. Agora, se o músico não é fechamento, a gente vai tocar 4 domingos a mesma música. Entendeu? Ah, meu Deus do céu, lá outro. Agora, ó, tá mostrando o vídeo pra gente ver. Todo mundo olha para trás agora para assistir o vídeo. E aí, nesse caso, né, em relação a isso, eu não sei se dá para perceber que muitas vezes a gente não para observar que quando a gente pega esse caminho, a gente só perde. Porque o que acontece? Tudo bem que o pastor, ele pode até não ser aquele cara que tem a maior habilidade do mundo. Mas olha, observe bem o que aconteceu. Eu tô aqui falando, falei, tem nego que não sei o que lá. Aí o Júlio César, branco também. O que o Júlio César fez? Embora ele brincou comigo, mas ele me distraiu. O que eu fiz? Eu entrei na distração e a gente começou a sair do assunto para ir para outro lugar. O que a Ivanice fez? A Ivanice me trouxe de volta. Ou seja, se o pastor for cercado de líderes assim, a coisa está maravilhosa. Por exemplo, Moisés era o homem de Deus, mas Jetro deu uma ideia. E como Moisés era homem de Deus, ouviu Deus através de Jetro. Agora, ou às vezes o liderado fala de um jeito que também não é muito legal e provoca resistência. Está dando para entender? É aquele caso, por exemplo, eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, tem um líder orgulhoso sim, que nada que ninguém falar funciona. Mas, por exemplo, tem liderado assim também, que se não for do jeito dele, ele boicota o trabalho. Tem aquele que não faz, esse menos mal. Tem aquele que faz errado. Tem aquele que faz campanha para a galera, entendeu? Lá na PIB de Nárnia, né? Não existe, aqui no Rio de Janeiro, terra de Crivella, não existe isso. Mas o que acontece? Lá em Nárnia, entendeu? Onde tem a feiticeira, o guarda-roupa e o leão, então rola uns lances desse aí. E aí, o que acontece? Porque esse problema, Ana Paula, não é um problema de pastor, é um problema do coração humano. Entende? É um problema que começa lá no Éden. Se você comer, você vai ser igual a Deus. E o que o homem quer? O homem quer estar por cima da carne seca. Então, por exemplo, imagina, se eu tenho a idade da Leduína e chega um pastor da idade do Marcelo, o correto para mim seria o quê? Obedecer o Marcelo. E por quê? Não por causa do Marcelo, por causa da unção que Deus colocou sobre ele, por causa da responsabilidade que ele tem junto à sociedade. Porque polícia, justiça, banco, Receita Federal, o carro preto com letra dourada, começa tudo nele. É tudo nele. Isso estou falando no âmbito humano. No âmbito divino, se ele falou que não devia, Deus vai pegar ele. Se ele orientou, vocês obedeceram e pegaram o caminho errado por causa da orientação dele, a hora dele vai chegar. Aí imagina, observa bem, olha o peso que está no ombro desse cara. Aí vem um filho dele fazer uma criação. Não vou fazer, não sei o que lá, tal. Por quê? Porque o fedelho acha que é o seguinte: a vida dele é mole, é só ele fazer aquilo. Eu vou fazer assim, 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 assim. Todo mundo perde. Ele perde porque ele está gastando energia. Eu perco porque eu estou sendo burro. Eu deveria aprender com a experiência dos outros, né? Mas aí, digamos, observa bem como é que é o negócio. Se eu sou mais velho, eu olho para ele. Uma pergunta, pastor, no caso, você está falando de liderança. Digamos, um pastor está... Falta 2 minutos pro pessoal ir embora. Já está todo mundo guardando as coisas. Eu nem preciso olhar o relógio. Só de olhar eu já vejo. Não, só de olhar para vocês, não é relógio não. O senhor deu o exemplo do Marcelinho, da irmã do... Isso. Por exemplo, se o líder estiver dentro de uma determinada igreja, e esse líder não, por exemplo, e acaba assim como a igreja começa os irmãos desanimar e começa os irmãos saírem da igreja. De Deus com esse pastor. Olha, eu entendo o seguinte, por exemplo, quem eu lembro que falou que a voz do povo é a voz de Deus, eu acho que foi o Pelé. Assim, eu não acho que isso está na Bíblia, né? Então, o que acontece?
A questão se aumentou a entrada financeira ou diminuiu a entrada financeira, eu não entendo que esse é o critério, se o pastor está no caminho. Aumentar a membresia ou diminuir a membresia, eu também não acho que é a questão do caminho, porque se a gente usasse essa medida, Jeremias não seria homem de Deus. Elias, um dos profetas mais isolados, não seria homem de Deus. Né? Por exemplo, Paulo serviria para todas as outras igrejas. Para a igreja de Corinto não serviria, porque a igreja o rejeitava claramente. Ele vivia dizendo que era apóstolo para essa igreja. Eu acho que o tanto que ele falou que era apóstolo, ele podia estar ensinando outra coisa. Né? Então, eu entendo que assim, por exemplo, essas questões estão relacionadas à direção de Deus. Filipe está num lugar pregando muitas conversões, milagres, sinais e prodígios. O vento sopra, Filipe sai e vai para um lugar onde só tem um cara, o eunuco de Candace. Agora, se precisa, por exemplo, observa bem, olha como é que são as coisas. Pastora Neucizinha, a pastora do povo. Aí está ela lá na igreja, né? Então, aí nisso, ele é dos 7%, ele é pastora do povo, né? E aí nisso, está ela lá. Aí, a Jaciara não gostou de alguma coisa nela. A Jaciara, em vez de ir no patrão, porque o dono da empresa de ônibus não é o motorista do ônibus. Em vez de ela ir no patrão, ela faz o quê? Ela vai nos passageiros. Não vamos pegar mais esse ônibus amanhã. Gente, isso é trama. Isso não é cristão. Aí eu vou deixar de dar o dízimo, porque aí a pastora vai começar a sentir a pressão, né? Assim, olha gente, eu fico pensando, graças a Deus isso nunca aconteceu no meu ministério, mas assim, eu fico pensando como é que deve ser assim, a mente de um cristão, que assim, eu sei que ele precisa receber, ele tem que pagar a conta, tem que pagar aluguel, tem que não sei o que lá, mas a gente vai segurando para ele ficar na dificuldade e adoçar o canto. Gente, pelo amor de Deus, assim, é aquela coisa do tipo, olha, assim, vamos dar um recado. Assim, para mim é surreal, porque eu entendo o seguinte, obra de Deus, a gente coloca na mão de Deus. É aquele negócio, o pastor fala assim, só sai se eu morrer, Deus vai matar ele. Se for para ele sair, Deus mata ele. Porque a obra de Deus não é, a obra de Deus é de Deus. Quando Ofni e Finéias estavam brincando com o culto, né? Não sei se pela cara do Cláudio, acho que ele até já pensou nisso antes de eu falar. Quando Ofni e Finéias estavam brincando com o culto, ele faz o quê? Ele finge que não está vendo nada, porque não quer se desgastar com os filhos. Aí Deus vai, já que ele não consegue falar com um profeta velho, ele fala com uma criança. Onde ele encontra abertura? Numa criança. E fala o seguinte, olha, fala para ele, vou quebrar geral. Jeová, Serol, fininho, vai bradar na terra. E acabou. Entendeu? E acabou mesmo, né? Fosse a glória. Então o que acontece? É um tipo de situação, né? Que assim, só que eu entendo que o crente que faz essas coisas, ele não crê em Deus. Ele crê na sua habilidade. Ele crê na fofoca, ele crê na artimanha, ele crê no boicote. Ele não crê que ele vai orar e Deus vai falar assim, ô Wagner, afina a tua viola, a igreja é minha. Cadê crente para acreditar num negócio desse? Entende? E porque é o seguinte, gente, quem é de Deus, gente, quem é de Deus sente a chamada de Deus. E se não for de Deus, uma hora, Satanás não é bom parceiro, gente. Pastor que está fechado com o diabo, uma hora o diabo sai e deixa ele sozinho lá, com o farol em cima dele, pego no flagra. Não adianta, não vai se criar. Mas isso é para quem crê, gente. Quem não crê vai para a artimanha. Quem não crê vai para o braço da carne. Entende? Assim, eu não sei, Ana Paula, se eu entendi de outra forma. Entende? Mas assim, que é aquele caso. Porque se a gente usar a mentalidade do número, aí é mole. É só a gente fazer alguma coisa que vai diminuir o número. Só que é o seguinte, imagina se de repente o pastor usasse essa metodologia. O irmão Delcio é o irmão que pega no meu pé. Então, quando o pai dele morrer, eu não vou estar do lado dele não para ajudar, porque ele me desagrada. Alguém veria esse pastor como cristão? Não interessa se ele está no meu pé, eu sou cristão, eu sou de Deus. Então, crente que boicota o trabalho de outro crente, assim, é como hoje ela está na liderança das mulheres.
né? Aí você não ajuda. Aí o dia que você assume, ela fala assim: agora eu também vou dificultar a vida dela. Eu entendo que uma pessoa dessa tem que chorar aos pés do Senhor e pedir perdão. Não, lá em Nárnia, isso não acontece no Brasil, entendeu? Eu entendo que a gente tem que ter isso. Agora, só para fechar, eu preciso ler só o texto para a gente ir embora, tá, gente? Então, vou só ler, né? E aí, vamos aqui. O berçário existe para atender de modo organizado os pais e as crianças de até 3 anos. Meu filho ganhou um papelzinho, eu preciso aprender a obedecer. Aí nesse caso, para que ambos possam ter acesso ao cuidado de Deus através da igreja, cada um segundo o seu entendimento. Berçário, culto infantil, destinado ao maternal e a crianças de 6 a 12 anos. Este trabalho visa o crescimento cristão infantil, com histórias bíblicas, cânticos, atividades, oração em linguagem infantil, a fim de adaptar a criança ao ambiente de culto, sem deixar de ensiná-la a vida cristã. Talvez alguém seja contra o culto infantil até 12 anos, porque alguém deve estar pensando no tati-bitate e no colorir. Existem igrejas que têm até templo infantil. A gente pode fazer assim, uma coisa do tipo, olha, louvor, oração, pregação. Lembra da união de treinamento? Se você tem juniores chegando junto, deu para entender? Tudo bem, parece que eu estou falando de sonho. Mas se é para sonhar, sonha direito. A realidade a gente já tem, não tem? Então, aí nisso, missões. O promotor de missões deve planejar e liderar a promoção das campanhas de missões, tanto no âmbito mundial, quanto nacional e estadual, apresentando o alvo devidamente projetado, qual foi a média, quanto a igreja fez no ano passado, no ano retrasado, no outro ano, e até porque o alvo dá ideia de desafio. Vem quem quer, traz quanto quer. Quem já viu isso sabe como é que fica depois a campanha de missões, né? Então, o alvo pelo menos fica assim: a gente não alcançou, mas ano que vem, entende? É importante isso. Programas especiais, a igreja conta com essa área para planejar e coordenar e elaborar programas especiais da igreja, como aniversário, Natal, etc. E aí se organiza o calendário dos eventos especiais, não é qualquer evento, né? Aí nisso preparar e apresentar os programas, assessorar, as organizações de treinamento e a escola bíblica em suas programações. Muita gente agora em abril vai fazer trabalho relacionado à escola bíblica. Então, se a pessoa de programas especiais ajudar, muita coisa vai fluir, né? E deixa eu ver aqui, as coisas que para o pessoal, né, de programas especiais estão descritas aí. E eu acredito que pelo menos o básico do básico do trabalho do educador, acredito que se a gente colocar isso um pouco em prática, e se a gente for parceiro, né, entendendo o seguinte, gente, vou pegar a frase dos eleitores do Bolsonaro: não é porque eu não gosto do síndico que eu quero que o prédio caia, né? Então, tá dando para entender? Ou seja, eu posso não gostar do seu jeito de liderar, mas eu não posso prejudicar toda uma igreja. Tem os novos convertidos, tem as crianças, tem os cracudos da rua, tem os cachaceiros, tem os ateus, tem os filhos das irmãs que não são crentes, entende? A gente precisa fazer isso, a gente precisa ter esse cuidado, né? Existe uma guerra maior do que a minha guerra com Felipe, então a gente tem que pensar nisso. Eu sei que a Ana Paula não vai dizer se eu respondi ou não por causa da hora, né? Se eu não respondi, depois você me procura no privado. Respondi? Então, gente, vão na paz e não pequem mais. Que Deus assim a todos abençoe. Amém? Amém. Tchau, pessoal do Facebook. Tchau, pessoal do YouTube. Tchau. Espera aí. A piscina aqui, meu cavalinho. Bastante. Valeu, amigo.